A alegria do Senhor é a minha, é a tua, é a nossa força. Olá, tudo bem com você? Meu nome é Edna Solange, você está em português através da Bíblia. No vídeo de hoje, eu tenho agradecimentos especiais à Fabrícia, ao curso Josafá, ao Fernando Severo, que deixou a sua pergunta, que é o tema de hoje. A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, é a tua força, é a nossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Vamos fazer, a pedido do Fernando, vamos fazer a análise morfossintática deste versículo. Mas eu não quero fazer apenas isto, porque há muitas curiosidades que envolvem esse texto no hebraico. E eu vou trazer aqui uma curiosidade lá do hebraico, para você ver, para que esse texto fique ainda, este vídeo, fique ainda mais interessante. Então, seja muito bem-vindo. O capítulo 8 de Neemias é o capítulo onde Esdras, Neemias e os levitas explicam a lei de Moisés para o povo que estava voltando do cativeiro babilônico. E eles então estão ali lendo a lei de Moisés para o povo, ou seja, a palavra do Senhor para o povo. E eles estavam num púlpito de madeira que eles tinham preparado com aquela finalidade. É o que diz o texto em língua portuguesa. E enquanto eles liam a lei de Moisés, esse texto maravilhoso que fala da vontade de Deus para o povo, o que é que o povo deveria fazer, como é que eles deviam se comportar, o povo ficou muito arrependido com tais palavras, se arrependeram e choravam muito, porque estavam arrependidos de seus pecados, estavam arrependidos e prometeram que a partir dali cumpririam a palavra do Senhor, obedeceriam a palavra do Senhor. Então, Esdras, Neemias e os levitas disseram: podem ir, comam, bebam do melhor e distribuam com as pessoas que não tiverem nada. Hoje é dia de celebração, pois a alegria do Senhor é a vossa força. Que texto maravilhoso! A curiosidade que eu quero em relação à expressão púlpito de madeira, em hebraico, migdal etz, torre, púlpito de madeira, de árvore. Essa expressão migdal do hebraico está escrita também em Provérbios 18:10. Torre forte é o nome do Senhor. Migdal-Oz. Torre forte. Migdal-Oz. Então, estas palavras também estão presentes em Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Força, Oz. Púlpito, Migdal. Então, Migdal-Oz, torre forte, é o nome do Senhor. Olha que coisa interessante. Essa é uma das curiosidades que está no livro de Neemias. Migdal é a mesma palavra para torre. Migdal-Oz, torre forte. Migdal-Etz, torre de madeira. E quando ele diz a alegria do Senhor é a vossa força, é a palavra Oz que está sendo usada na raiz da expressão. Que coisa linda! Mas agora vamos atender o pedido de Fernando Severo. Ele pediu para que eu analisasse
esse trecho, a alegria do Senhor é a vossa força. A é um artigo. Alegria é um substantivo. Do Senhor é uma expressão de pertencimento. A alegria do Senhor é verbo ser, é um verbo de ligação. A, artigo, nossa, pronome possessivo. Força, substantivo. A alegria do Senhor é a nossa força. Qual é o sujeito desta oração? A alegria do Senhor. Toda a expressão é sujeito. A alegria do Senhor. A nossa força é predicativo do sujeito. É o termo que traz a característica para o sujeito. As palavras a e do Senhor, e a expressão do Senhor, são adjuntos adnominais. Nossa também é adjunto adnominal. E o a de a nossa força também, esse a, o artigo, também é adjunto adnominal. Se você está aqui para estudar para concurso, continue neste vídeo, porque agora nós vamos para os slides. Vamos fazer a análise morfossintática deste período. A alegria do Senhor é a vossa força. Esse primeiro A é artigo definido. Qual a função sintática que os artigos definidos exercem? A função sintática de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Substantivo alegria. Alegria é um substantivo. Substantivo comum. Qual a função sintática deste substantivo comum aqui nesse contexto? O que é a vossa força? A alegria do Senhor. Então, aqui alegria é núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito simples. A alegria do Senhor é núcleo. Núcleo do sujeito. Do Senhor. Nós temos aqui uma locução adjetiva. Essa locução adjetiva exerce a função sintática de adjunto adnominal. Qual é o sujeito? É toda a expressão. A alegria do Senhor. Toda esta expressão é sujeito do verbo ser. A alegria do Senhor. Toda a expressão é o sujeito. Porém, esse sujeito tem como núcleo a palavra alegria. O a e a expressão do Senhor, esse ar artigo, e a expressão, a locução adjetiva do Senhor são adjuntos adnominais. Até agora nós vimos o sujeito, agora nós vamos ver o predicado. O verbo ser. O verbo ser aqui é um verbo de ligação. É um verbo de ligação. Ele faz parte do predicado nominal. A, de a vossa força. Nós temos esse a aqui, também é um artigo definido. Artigo definido. Função sintática de artigo definido, vocês já sabem, certo? É adjunto adnominal. Se estiver em dúvida, vou deixar cards aqui da tabela morfossintática, tabela periódica da língua portuguesa. Vossa. Vossa é o quê? Qual a classificação de vossa? É um pronome possessivo.
expressa o pertencimento, pronome possessivo também exerce a função sintática de adjunto adnominal. Força. Força é um substantivo comum, exercendo a função sintática de núcleo. Núcleo de quê? Núcleo do predicativo do sujeito. Como assim? Núcleo do predicativo do sujeito. Como assim? Porque toda a expressão, a vossa força, toda a expressão, a vossa força, é o predicativo do sujeito. Porém, o núcleo é o substantivo força. Agora vamos ver. A oração. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor. É a oração. O sujeito. Não, a oração não está completa. A alegria do Senhor é a nossa força. É toda a oração. A alegria do Senhor é a nossa força. Qual é o sujeito? A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é o sujeito. Qual é o predicado? É a nossa força. A nossa força é o predicado. Então, toda a oração, a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, é a oração. Qual a classificação dessa oração? Como ela não tem nenhum complemento aqui para nós, vamos analisar como ela está aqui sozinha, nós dizemos que ela é uma oração absoluta, porque ela está sozinha aqui no contexto. Então, ela é uma oração absoluta. Exerce função sintática? Não. Não exerce função sintática. Para que ela exercesse alguma função sintática, ela teria que estar subordinada a uma principal, mas ela não está, ela é absoluta. Então, aqui nós temos a análise morfossintática da oração A alegria do Senhor é a vossa força. Ah, desculpem, troquei aqui o nossa em lugar do vós, mas vocês entenderam. É vossa, a alegria do Senhor é a vossa força. E é a nossa força também, certo? Certamente é a nossa força também. Se você ainda tem dúvidas, quais as classes gramaticais que exercem determinadas funções sintáticas, eu te aconselho a assistir o vídeo, a tabela morfossintática da língua portuguesa, a tabela periódica da língua portuguesa, como é chamada, a minha tabela morfossintática. Vou deixar cards aqui para você assistir. A alegria do Senhor é a nossa força. Essa expressão deve mover o nosso coração. Deve nos dar ânimo, nos dar vigor para prosseguir a nossa jornada, para conseguir alcançar os nossos objetivos e não nos abatermos diante das adversidades. A alegria do Senhor é a nossa força, é a minha força, é a tua força, é a nossa força, é a força de todos nós. Que o Senhor nos abençoe. Tchau.